got you under my skin. Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Clube Personalidade. Vamos, hoje, sexta-feira, 20 de julho, ano de 2018, vivendo o inverno brasileiro. Falo direto aqui do estúdio da Rádio Clube de Itapira, na Avenida Brasil 31, identificando o parque transmissor Hébio Azevedo. A direção da clube, Toy Fonseca e Petusca. Na Central Técnica, meu querido companheiro Rodrigo Vieira. Eu, JP, desejo a vocês uma gostosa tarde de informação. O Clube Personalidade hoje está recebendo o Fernando Palmieri. E o Fernando Palmieri, que é um dos idealizadores, né, do Núcleo 9 de Julho MMDC, que é o Martins Miragaia Drauzio Camargo, Luz da Pátria. Ele preside essa instituição, que na verdade a gente vai abordar, além, de claro, da grande Revolução de 1932, que foi a Revolução Constitucionalista. Por isso que houve embates praticamente em todo o estado de São Paulo, e também alguns embates mais perto de Minas Gerais. A gente vai estar falando com o Fernando Palmieri para a gente ver quando começou, e da onde veio, o porquê dessa Revolução Constitucionalista, que até eu mesmo tenho curiosidade. A gente aprende na escola, mas passa muito rápido. Muito importante para você também, Rodrigo, acompanhar, porque isso passa esquecido. Só tem uma data. Ainda que no estado de São Paulo se reverenda e reverencia o soldado constitucionalista no dia 9 de julho. E, nesse dia, algumas coisas são feitas em termos de homenagem, mas o importante é não morrer a ideia da importância que tem e que teve os soldados, a Revolução de 1932. Para isso, estamos aqui com o presidente do MMDC, Fernando Palmieri. Boa tarde, Fernando. Um prazer tê-lo aqui em nossa companhia para a gente falar um pouquinho da importância da Revolução de 1932, não só para o Brasil, mas para o mundo também. Boa tarde, JP, boa tarde, ouvintes da Rádio Clube de Itapira. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e explicar um pouquinho do que foi essa epopeia de 1932 e a importância do movimento MMDC para São Paulo e para o Brasil. Certo. Quando começou e por que aconteceu essa revolução, Fernando? Então, a gente tem que analisar a história ano a ano, entendendo vários pontos. O principal deles foi a Revolução de 1930. Já 2 anos antes. Isso, quando Getúlio Vargas assumiu o governo do Brasil e com uma série de promessas. São Paulo já naquela época era uma pujança, uma potência no território nacional, como o estado que mais produzia, mais rendia para o Inclusive, governo pegou a época federal. O ciclo maior do café, né? Então, tinha também a Revolução Industrial. São Paulo vinha forte na indústria, não só na agricultura, no caso do café, mas começou, depois de 1930, a perder força. O estado de São Paulo começou a perder força política, principalmente, e Getúlio Vargas colocou um interventor militar como governador, então, de São Paulo, que nem paulista era, inclusive. Isso deixou já muita gente do estado de São Paulo descontente, lógico, perdendo dinheiro, perdendo força política, perdendo, inclusive, espaço dentro do território nacional e do cenário político e econômico. Em 1932, diversos setores da sociedade, não só o setor agrícola, nem só o setor industrial, os estudantes estavam descontentes, a população como um todo já estava muito farta de mandos e desmandos de Getúlio Vargas naquela época, sobretudo com relação ao estado de São Paulo. Outros estados também estavam descontentes, como o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, o próprio estado do Rio de Janeiro tinham
dissidentes ali do governo federal que não queriam Minas aquele Gerais. modelo. Minas Gerais também estava insatisfeita, né? Aquela política do café com leite prejudicou tanto o café como o leite. Quer dizer, tanto os mineiros como os paulistas estavam muito... O Brasil precisava de mudanças. E Getúlio Vargas tinha prometido essa redemocratização que já estava demorando já há 2 anos. E os ânimos foram se acalorando, foram se mobilizando para que algo pudesse ser feito para realmente voltar à democracia, o cumprimento das leis, enfim. Então se... Era um regime presidencialista na época. Exatamente. Vargas era um presidencialista. Também é importante relembrar que na história mundial, os anos 30 foram marcados pelos ditadores, né? Tanto na Alemanha, quanto na Itália, em Portugal, em alguns outros países da América do Sul, como a Argentina, como o Chile. Era meio que moda na época, né? Os ditadores de cunho militar, com mão de ferro, controlando os seus países, querendo tomar, inclusive em países vizinhos, etc. E essa era uma necessidade, inclusive, para que pudessem tentar segurar os meios de produção, segurar os capitais e manter as pátrias unidas. O mundo também já tinha vivido uma guerra, que é a Primeira Guerra. Em 1914. 1914 a 1918. Né? A Revolução Industrial teve início no começo do século XX. Depois, em 1917, na Rússia, caiu o czar e entrou o leninismo. E esse modelo de Estado comunista preocupava demais também diversas nações, tanto na Europa como nas Américas. Bom, lá no leste europeu a coisa ficou complicada. Lá se trabalharam com 2 guerras, né? A de 14 e depois veio a de 1945. A Primeira Grande Guerra que depois da Grande Guerra começou pela força os países com a mão de ferro. Quem vencia era a luta do conquistado ao conquistador, né? O conquistador que conseguia o seu ponto de garantia de poderio que mandava nos outros. Então, e agora, um levante com relação a isso. Exato. Né? No caso do Brasil, que estava mais distante da Primeira Guerra e dos conflitos, dos interesses europeus, nesse primeiro período de 14 a 18, estava mais preocupado com o nosso quintal, digamos assim. E quando começaram também, no final do século XIX, a imigrarem, chegarem no Brasil imigrantes europeus, os remanescentes das desgraças que a guerra deixou também, exatamente. Mas esses italianos, alemães, principalmente os europeus que vieram para o Brasil no início do século XX, começaram muitos na lavoura, sim. Porém, rapidamente partiram para a área industrial. Matarazzo foi um grande industrial paulista, na verdade italiano, radicado no Brasil, especificamente em São Paulo. E a família Matarazzo teve um grande papel nesse desenvolvimento paulista e nacional, através de diversas indústrias, né, que influenciaram e deram emprego para milhares de paulistas e brasileiros aqui. Agora, voltando para a questão, houve também uma pequena revolução em 1924 no Brasil, né? Os tenentes, que também já... Começou que, na verdade, a origem foi com os tenentes. Então, começou lá em 24, depois tivemos 1930 e culminando com o dia 23 de maio de 1932, quando uma grande manifestação teve local, se deu ali na Praça da Sé, e foi aquela multidão de estudantes, de trabalhadores, de pessoas descontentes com o governo Vargas, marchando, caminhando pelas ruas em passeata até a Praça da República, da Praça da Sé à Praça da República.
Chegando ali próximo do prédio onde estavam forças federais resistentes ou seja, apoiando o governo Vargas. Garantindo, né, o poderio e o governo Vargas naquela oportunidade. Isso. Houve um grande tiroteio, né? Eles queriam, os paulistas descontentes, os constitucionalistas, queriam tomar aquele prédio, que era símbolo do governo Vargas, e teve início um grande tiroteio ali. Começou no finzinho da tarde, se estendeu noite adentro. Que foi o chamado encontro com dos tenentes, alguma coisa nesse sentido. Ali estavam estudantes de direito do Largo São Francisco, tá? Estavam trabalhadores, pessoas, sim, de alguns partidos políticos também descontentes com Vargas, e houve esse embate. Nesse grande confronto aí, que morreram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Pelo menos foram atingidos naquele momento, 3 deles foram atingidos mortalmente, e o 4º deles não resistiu aos ferimentos 3 dias depois. Ali surgiu uma revolta ainda maior. Ao invés de se resolver o problema, na bala não se resolve. Piorou, agravou o problema. No dia seguinte houve uma comoção popular muito maior, que tomou conta da mídia, né? Os jornais e os rádios da época divulgavam o dia todo os detalhes do velório desses mártires mortos em 1932, né? No dia 23 de maio. O velório e o enterro foi no dia 24, e ali já começaram a cogitar, a organizar um levante, uma organização inicialmente secreta, que tinha como sigla a primeira letra dos nomes dos mártires, MMDC. Olha, Drauzio, o D da sigla, era um jovem de apenas 14 anos de idade. Os outros tinham 20, 21, 22. Realmente jovens, que estavam ali com toda a garra e lutando pelo direito de São Paulo ter o seu espaço, para que o Brasil, inclusive, tivesse uma nova Constituição. Isso foi uma das coisas que Vargas disse que iria fazer e não fez. E por isso foi chamada Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo, conversando com Minas Gerais, com Rio Grande do Sul, com Mato Grosso, organizou esse movimento de repúdio à política de Vargas na época. E naquela época, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, exatamente. Então, não teve acordo pela diplomacia com as autoridades paulistas. Os papéis não funcionaram. Até que não conseguiram segurar, e tudo que São Paulo pôde fazer para se organizar militarmente, belicamente, em termos de tropas, de logística, de armamentos e tal, se concretizou com 9 de julho, quando inicialmente teve início propriamente a Revolução de 32. Em 1932, então, 9 de julho é uma data importantíssima, porque começou esse conflito, talvez a guerra civil mais importante da nossa história, e chegou num dado momento, Minas Gerais acabou cedendo à pressão do governo federal, exatamente, acabou ficando pelo lado do Getúlio. O que dá para entender que foi Mato Grosso um pouquinho também, aos poucos foi cedendo, o Rio Grande do Sul também. Olha, o Getúlio Vargas era gaúcho, né? Gaúcho. O governo do Rio Grande do Sul não estava contente com ele, porém acabou também cedendo. Chegou num dado momento, São Paulo ficou sozinho não é São Paulo contra o Brasil, mas os paulistas contra o regime Vargas dos anos 30.
que se propuseram a lutar. Aí foi um embate armado mesmo. Exatamente. E qual era aí, no caso, as tropas que iriam tomar era o estado de São Paulo? O que subentende seria isso, né? Na verdade, não é que queria. O Brasil nunca deixou de ser Brasil e nenhum estado, na verdade, se tornou independente ou quis se tornar independente. Principalmente em 1932, São Paulo nunca cogitou a possibilidade de se separar do país ou se tornar uma pátria independente, nada disso. Mas algumas pessoas confundem isso. É importante frisar que todo o movimento MMDC foi pelo bem de São Paulo e do Brasil, lutando pela justiça, pela democracia, pelo cumprimento das leis, né, e pelo desenvolvimento do país. São Paulo, desde então, já não queria se tornar parte de um país atrasado. São Paulo estava em franco desenvolvimento, né, e essas mentes paulistas queriam o desenvolvimento, a ordem da nação. Quando houve esse embate mesmo, que houve esse encontro das tropas, que foi aqui foi no Morro do Gravi, em Eleutério, como que aconteceu o embate dessas tropas? O que queriam essas tropas? Então, através do estado de Minas Gerais, divisa com São Paulo, algumas frentes, inclusive a então Frente Leste Paulista, onde Itapira se encontra, a região da Baixa Mogiana, recebeu não só tropas mineiras ali na fronteira, mas também batalhões do Exército que vieram do Nordeste, né, de Pernambuco. E se reuniram, se concentraram nas cidades vizinhas a Itapira, do lado mineiro, Jacutinga, Ouro Fino, Pouso Alegre. Receberam tropas federais, não só tropas mineiras. Por isso que não foi uma briga também entre paulista e mineiro. É um outro erro. É um erro crasso, porque não se explicou isso aí, né? As pessoas tendem a pensar de uma forma mais simplória, mais... jogar para o campo da rivalidade. Resumida. Não, e muito ao contrário. Os mineiros, tudo que puderam, seguraram as próprias tropas do resto do país que estavam lá, tropas do Exército, e nós temos relatos aí de muitos mineiros que fizeram de tudo para segurar o combate armado até o último. Aí, infelizmente, acabou havendo o início dos combates na fronteira, mais especificamente aqui de Itapira, entre Eleutério e Sapucaí, né? Eram dois bairros ali vizinhos da divisa, e até hoje nós encontramos trincheiras em Eleutério, como mais para dentro aqui da cidade, no Morro do Gravi, onde grandes combates também se deram. Quando os paulistas começaram a perder terreno em Eleutério, foram recuando para o centro da cidade, de Itapira. Até chegar... E acabaram se abrigando. O último reduto das tropas paulistas em Itapira foi ali no Morro do Gravi, porque já divisa com Mojimirim, né? Isso. E dali também foram bombardeados, metralhados, trocaram tiros, tudo que podiam, até que recuaram para Mojimirim. Os federais entraram em Itapira, causaram na cidade aí, saquearam lojas, casas, chácaras, sítios, fazendas, até que também tomaram o Morro do Gravi e foram avançando. Mojimirim, daí lá tinha a Estrada de Ferro também, que passava a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que ia até Campinas. E as tropas foram tomando, pegando Mojimirim, já foram tomando quase que diretamente até chegar em Campinas, muito bombardeada também na época, e de Campinas até chegar em São Paulo foi mais ou menos quando estava se encerrando o período da Revolução,
E é outra coisa muito importante, JP, de se explicar: São Paulo jamais se rendeu. São Paulo não perdeu a guerra, na verdade, ou não se entregou. Simplesmente foi feito um acordo assinado dia 2 de outubro de 1932, 2 de outubro, na cidade de Cruzeiro, uma espécie de armistício. Uma trégua, exatamente. Um pacto chamado Cessação das Hostilidades. Então, isso é muito importante. São Paulo jamais arredou o pé ou baixou a cabeça para injustiças e para a ditadura Vargas. Na verdade, houve um pacto para que se largassem as armas em ambos os lados. Porém, óbvio, depois disso, os comandantes militares paulistas e políticos foram presos por Vargas e deportados, exilados, foram mandados para Portugal. Entre eles o general Klinger, o general Euclides Figueiredo, e entre outras lideranças político-militares da época, foram parar em Portugal lá e aguardar lá. Exílio. Praticamente exilados, exatamente. Mas a grande vitória não foi na parte bélica, armada ou militar, mas sim na parte diplomática, ou a vitória moral política em si. Que foi a conquista da Constituinte em 1933 e a promulgação finalmente da nova Constituição tão desejada em janeiro de 1934. Foi essa Constituição de 1934 que, entre outros direitos para os brasileiros, garantiu o voto para as mulheres. E a partir daí as mulheres começaram a votar no Brasil. É um movimento histórico e político muito importante. Tem-se a ideia de quantos mortos? Existe algum... Um número oficial beira os 830 homens mortos. Porém, extraoficialmente, chega perto de 2.000. Porque se havia um alistamento de pessoas que às vezes não dava tempo de cadastrar. Voluntários. Aquelas pessoas que inclusive já estavam no campo, nem tinham treinamento, e de repente, quando viram tropas federais, não queriam se render, não queriam deixar entrar na sua propriedade, ou vilipendiar os seus bens, ou violentar os seus familiares. O que é isso? São pessoas que acabaram morrendo, porque nem arma, na verdade, tinham, treinamento menos ainda, para enfrentar a tropa. Olha, se você não soltar esse revólver, eu vou ter que atirar. Não, eu não vou soltar porque aqui você não vai entrar. Bum! Morreu. Quem é a pessoa que morreu? Muitos não têm ainda registro e acabaram sendo vítimas da Revolução. Tanto de um lado quanto do outro. Agora, veja bem também um outro detalhe. Imagina aqui nós em Itapira e os nossos vizinhos, irmãos de Jacutinga. De repente, podia ter um primo morando lá, um tio, um avô, tal, morando lá. E aí, ou a gente combatia, ou a gente ignorava. Até quando? E se o nosso parente de Jacutinga tivesse se alistado lá? Como combater um irmão de sangue, de repente, nas trincheiras? Já pensou? Isso é muito triste. Brasileiro contra brasileiro, a gente não pode pensar dessa maneira jamais. O que nós temos que fazer é na união do povo, pelo bem, e ainda hoje se faz necessário a luta pela justiça, pela liberdade, pelo direito, pela democracia, pela cidadania, pela brasilidade, pelas nossas propriedades, pelo bem de nossa família, né? E pela união desse país que é maravilhoso. Então, existem muita tirania ainda hoje em dia, de várias maneiras. É isso que a gente tem que combater. Tá, e hoje, você, principalmente, aonde mais se dá essa ação que vocês têm com relação aí o MMDC, que é o Luz da Pátria,
quem mais tem no Brasil e mantém, eu sei que aqui você faz um trabalho, montou praticamente uma associação, né? Sim. A gente pode dizer assim, aonde mais se dá esse valor? E porque isso também não é tão difundido assim, porque você não pode contar a história do Brasil sem o descobrimento, claro que tem que ser o início, e sem a Revolução de 32. Claro. Essas duas coisas estão interligadas. É. Você pega, por exemplo, foram 432 anos depois, mas você não pode falar, olha, vamos falar do Brasil. O Brasil não pode menosprezar nenhum fato histórico. Mas esse é muito mais. Acho esse, além de ter sido grave, doído, sangrento, eu penso que tem que a verdade dessa manifestação, ela não podia ficar na vala, já que nós estamos falando em trincheira, ficar na vala até do esquecimento. Hoje nunca. Eu vou arriscar a pergunta. Quantos anos você tem, Rodrigo? 23. Você já viu falar do MMDC? Não, então, na escola... Não é aquela formulazinha de matemática. Não é então, exato. Então, as iniciais, você está prestando atenção na matéria, isso é pela ideia, né, Rodrigo? Porque ele nunca viu 23 anos. Pois é. Faltou difundir, faltou mais palmieres. Tem mais alguém fazendo esse tipo de trabalho? Porque primeiro eu quero louvar o trabalho que você fez, o qual fiz questão. Eu fui convidado para ser mestre de cerimônia naquela participação, não lá em 1900, não lá no Morro do Gravi. 32, mas agora eu estava nascendo, que nem diz o Lucas Valério. O Lucas Valério fala que eu pisei que eu não. O JP não é da época do dilúvio, não. Mas então tá bom, mas pisou na lama. Quer dizer, então, eu estou dizendo só para a gente ironizar um pouco isso. Não falta, até por parte dos governantes, historiadores, se escrever mais sobre isso. Porque eu percebi uma coisa, Fernando Palmieri. Eu percebi uma coisa. Por exemplo, teve uma passagem, se eu não me engano, da Segunda Grande Guerra, Olga, que aconteceu fizeram um romance. Então, quando você faz um romance, está faltando algum escritor aí, um romancista, criar um romance em 1932. Porque aí, quem sabe, dá uma conotação e dá uma denotação maior. Eu penso porque quantas vezes eu passei lá, minha avó morava no Morro do Gravi, um pouquinho mais para lá, eu lembro aquele soldado com arma, aquilo para mim tinha uma relevância e importância. Mas eu estou com 60, vou fazer 60, vejo no dia 9 de julho fazer alguma coisinha, perto da importância histórica que tem. O que está faltando? Mais palmieres, mais alguém vê com outros olhos, o próprio ensino em si, a Secretaria de Educação em si, citar mais isso. Eu fiz agora, terminei o Fundamental e depois eu fiz no médio ensino. Eu percebia, ninguém falou nada de 1932. Então vamos por partes aqui. Inicialmente, a ideia de se revitalizar o núcleo MMDC de Itapira e colocá-lo dentro da regularidade e da oficialidade foi depois de algumas conversas que eu tive com o coronel Mário Ventura, militar reformado da Polícia Militar de São Paulo, qual é presidente da Sociedade Veteranos de 32. Eu já sou associado da Sociedade Veteranos de 32 há quase 6 anos. E, para quem não sabe, eu sou policial há 17. E eu sempre senti, desde que entrei na polícia, a necessidade de se valorizar um pouco mais o trabalho dos policiais, tanto civis como militares, o trabalho dos bombeiros, o trabalho da Defesa Civil, do SAMU, das instituições que dão a vida para o próximo, às vezes sem mesmo conhecê-lo.
em detrimento do seu dever profissional de proteger e de servir a sociedade. São profissões para a gente abnegada. Nós somos herdeiros, JP, de 32. Nós somos herdeiros daqueles voluntários e daqueles policiais que deram a vida pelo seu povo, pela justiça. E exatamente ainda hoje nós fazemos, nos dias de hoje, na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Guarda Municipal, na Defesa Civil. E, olha, a sociedade paulista, em 1932, foi totalmente mobilizada. Até mesmo os jovens, os escoteiros, foram força de apoio da Cruz Vermelha, foram apoio no envio e no despacho de mensagens, como estafetas. Os escoteiros lá de bicicleta, com o bornalzinho cheio de carta, corriam de um quartel para o outro, porque não existia o correio na época. Foi impedido de funcionar, existia o correio militar apenas. Existiu um batalhão enorme de mulheres voluntárias que se prestaram a costurar fardas, a fazer comida para os soldados, a dar todo aquele apoio logístico e o amparo necessário para as tropas seguirem até o fronte. E hoje em dia, o que a gente aprende sobre isso, se não nessas datas estatutárias ou cívicas, como o 23 de maio, o 9 de julho, o 2 de outubro? Existe uma avenida 23 de maio em São Paulo maravilhosa. Tem uma coisa muito bacana na cidade de São Paulo, que é a Avenida 23 de Maio e uma outra chamada 9 de Julho. 9 de julho, Essas duas avenidas formam a letra V de Vitória. Que legal. E culminam no obelisco do Ibirapuera, onde fica o mausoléu do soldado constitucionalista. Agora, toda essa parte histórica é importantíssima para que os jovens de hoje, os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, das faculdades, possam ter a real noção do que foi, sem partidarismo, bairrismo, sem bandeiras que não seja nem vermelha, nem azul, nem branca, nem quadriculada. É a bandeira verde, amarela, azul e branca de um lado, e a bandeira das 13 listras do outro, a bandeira paulista. Então, para nós paulistas é um motivo de orgulho, porque, como eu disse, São Paulo é que acabou sozinho e não arredou o pé. Não se deu, não esqueceu, não transigiu, e até hoje tem orgulho disso. Nós temos que ter orgulho disso. Como os gaúchos têm orgulho da Revolução Farroupilha, os paulistas têm que ter orgulho da Revolução de 32. Não pelo lado bélico, não pela tristeza, pela desgraça da guerra, pelas mortes, mas pelo ideal de 32, que deve se manter vivo em todos nós, porque valeu a pena. E muitas vezes a gente sabe, eu dei o exemplo de alguém que entra na sua casa ou tenta invadir armado. O que você pode fazer para defender o seu território ali? Então aí os pacifistas falam, não sei, né? Mas eu sei. Na minha casa não. Né? Aqui não, aqui mando eu. Proporcionalmente foi o que aconteceu. Infelizmente, a gente não tem muito como dialogar com bandido, né? É verdade. Então, entrou lá no seu território, poxa, você quer, olha, por favor, vai no vizinho, na minha casa não. Não tem muito. Se ele está armado com a arma na sua cabeça, infelizmente você não vai ter muito o que dialogar. Eu já vou aproveitar. De duas uma, você vai ter que escolher alguma coisa ali. É entre ele ou você. Isso daí tem um grande desarmamentista no Rio de Janeiro, chamado Marcelo Freixo. Ele prega o desarmamento. Ele anda com 10 policiais armados. Bom, veio aí a Malala, como é que é a moça lá que foi... Eu nem gosto de falar. Não, mas eu vou falar. A Malala veio aí e disse o seguinte, que o povo tem que partir para a educação,
que a educação resolve todos os problemas. Eu acho que deveria sim começar pela assim, educação. E não pegar em armas. Só que ela anda com 12 soldados armados. Mas peraí, é muito cômodo eu pregar que o meu vizinho fique desarmado enquanto eu tenho uma guarnição de pessoas com escopeta, metralhadora na porta da minha casa. Olha, é muito cômodo. Veja só. Aquele seu vizinho que tem câmera de segurança, que tem cerca elétrica, que paga segurança privada para tomar conta da casa dele, você acha que ele está preocupado em reivindicar alguma coisa? Claro que não. Para ele está tudo sossegado. Exatamente. Agora não pensa, infelizmente, no coletivo. Veja, eu estava conversando com um amigo policial mineiro semana passada. E muito estava se discutindo, porque o governo Pimentel, porque a Dilma, porque o Aécio, porque não sei o quê. Olha, e os policiais aqui de São Paulo, um ou outro, falam assim, mas eu não me interessa, fala aí o que você quiser, mas monta um grupo no WhatsApp aí, fala só com os mineiros, não, deixa São Paulo de fora disso daí, porque a gente não tem nada com isso. Como fazer isso é muito chato. Aí eu cheguei e falei assim, olha, seria assim interessante mudar um pouco o assunto para um grupo de WhatsApp aí específico, mas eu discordo porque eu acredito que se pegar fogo no quintal do nosso vizinho vai atingir nossa casa. A gente não pode ignorar o nosso vizinho. O problema dele é o problema nosso e vice-versa. Nós somos um país, nós não somos só um bairro, ou só uma cidade, ou só uma casa. E pensar nacionalmente, aí é que é necessário ter mais educação. Sem dúvida. Ou mais vivência, ou de repente professores que tenham mais esse espírito cívico, que hoje em dia a gente vê partir de pessoas particulares e não do ensino regular, né? Não está, infelizmente, mais na grade curricular do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, esse tipo de matéria. Eu, como chefe escoteiro também, uma vez perguntei a um jovem adolescente meu de 16 anos de idade, estava no 2º ano do ensino médio, e perguntei para ele, que dia é mesmo 19 de abril, rapaz? Você não lembra? Não? Mas é porque no próximo sábado a gente vai comemorar esse dia e tal, a gente podia bolar alguma coisa. Não sei, chefe. Tá, e no dia 22 de abril, vamos fazer então alguma coisa? O que teve? Não sabe, não aprende na escola. Não sabe então que era o dia do índio e o dia do descobrimento do Brasil. Pelo menos os dias oficiais, né? Vamos comemorar os dias oficiais, porque se a gente procurar mais fundo na história, pode mudar a data, e até do Natal muda a data. Verdade, é verdade. Mas é importantíssima a educação. Eu convido a população a buscar mais informações, buscar mais histórias. E eu discordo de você, olha, num determinado ponto. Nós temos diversos livros escritos por particulares, não são livros do MEC, são livros de particulares, de escritores. Não, romancear. Sim. Eu comprei um romance. Sim, veja. Nós temos, você citou o caso da Olga Benário, e daí eu vou te falar, por exemplo, de alguns livros. Nós temos o livro... qual eu quero ler. Que é uma das bíblias da Revolução de 32, chamado Cruzes Paulistas. Esse é um dos livros que quem gosta do assunto, quem gostaria de conhecer um pouco mais, deveria ler. Tem um livro chamado São Paulo, em 1932, São Paulo em Chamas. Muito elucidativo também. Nós temos o diretor e cineasta brasileiro e paulista Cássio Martim, que está com um projeto em andamento de um longa-metragem chamado SP32. O longa-metragem fala mais especificamente das diversas frentes de batalha no Estado. Não foi só no leste, mas também no sul, no centro, no norte. E temos a cidade de Cunha, que é importantíssima, Buri, no setor sul, Cruzeiro, mais próximo lá do Rio de Janeiro. Temos
as cidades do norte paulista. Temos, aí vou falar dos núcleos MMDC, você também perguntou. Eu estou sozinho? De maneira nenhuma. Eu sou um entre mais de 50 núcleos atualmente no estado de São Paulo e tenho inclusive em Curitiba, no Paraná. Núcleo MMDC, que cuida da memória dos heróis de 32, de todos os lados, né? Do lado de cá, do lado de lá, mas heróis, aqueles que se deram, se doaram por um ideal. E que morreram ou não, porque, na verdade, nem só aqueles que morrem se tornam heróis, mas aqueles que sobrevivem, porém lutaram, vale a pena ser chamado de herói também. Vale a pena ser chamado de herói o professor que é abnegado, ganha pouco, como policial, como bombeiro, que faz das tripas o coração para poder, muitas vezes, fazer o seu trabalho com pouco material, com pouco reconhecimento da sociedade, com pouco tempo de vida ou de qualidade de vida social com a sua família. O policial normalmente, JP, sai de casa e diz adeus. Ele não sabe se volta. Não sabe se volta. Esses profissionais, olha, os profissionais da saúde, a gente não pode deixar jamais de citá-los, né? Médicos e enfermeiros, e técnicos e enfermeiros padrão e auxiliares. E aí eu volto aqui para Itapira, falando do nosso núcleo MMDC de Itapira, região da Baixa Mogiana, chamado Luz da Pátria. É o nome do nosso núcleo. No dia 9 de julho passado, nós tivemos a honra e a grata satisfação de organizar o primeiro grande evento e de maior importância, pelo menos no ano, em Itapira, com a solenidade de outorga de diplomas do mérito MMDC e da medalha MMDC. A personalidades civis e militares, não só de Itapira, como de Mojimirim, Mogi Guaçu. Veio gente, inclusive, de Jundiaí, de Campinas para cá, prestigiar o evento. E eu preciso aqui não só agradecer a sua ajuda, o seu grande apoio, a sua participação maravilhosa para nós como mestre de cerimônia, né? Você tem essa voz de locutor de rádio antiga. É muito boa. Mas eu preciso aqui enaltecer e agradecer a pessoa do prefeito Paganini pelo seu apoio, pela sua presença, pelo presidente da Câmara Municipal, Dr. Maurício, igualmente nos apoiou desde o início, o Tiago Fontolan, secretário da Cultura e Turismo de Itapira, que vem trabalhando muito com relação ao resgate histórico e turístico de Itapira, para que a gente possa fomentar mais o comércio, movimentar mais as instituições, trazer turistas para Itapira e, de repente, pessoas que possam engrandecer o município, né? Entre outras, olha, eu fiz questão de homenagear uma mulher fantástica em Itapira, que além de enfermeira é vereadora, a Beth Manuel. Eu gostaria de lembrar aqui o Dr. José Antônio, delegado de Polícia Seccional de Mogi Guaçu, cuida de toda a região da Baixa Mogiana, aqui são 8 cidades, inclusive Itapira está subordinada. O Major Adriano Daniel, subcomandante do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, entre tantos outros, né? O Capitão Sanches, que é o comandante aqui da 3ª Companhia, o nosso muito obrigado. Todos os colaboradores e diretores do Núcleo MMDC que estão comigo, vou falar rapidamente: o Paulo Bianchesi, o Sargento Alexandre Boto, o Flávio Olbi, o Dr. Ello, o Daniel, investigador de polícia, o Carlos Perezani veio lá de Arthur Nogueira, é membro do núcleo de Itapira. Adriana Amaral, também segunda secretária e comerciante aqui em Itapira.
Ricardo da Silva Júnior, estudante de Direito. Olha lá os estudantes de Direito novamente se interessando pelos problemas brasileiros, né? Luiz Gustavo Torres, que é também um entusiasta e membro do núcleo. Eu estou com uma lista aqui, senão eu me esqueço. Mas, ao todo, foram 32 homenageados. Um número né? 32. Exatamente. Para não se esquecerem. Falando de livros, eu vou voltar mais um pouquinho naquele assunto. Eu não posso esquecer aqui do Eric Apolinário, funcionário da Prefeitura de Itapira, mantenedor e pesquisador ali do Museu Virgulino de Oliveira, que acaba de escrever o livro Inverno Escarlate. Inverno Vermelho, que seria, exatamente. Né? Aliás, pode convidá-lo para a gente falar sobre o livro dele aqui também. A justiça seja feita. O Eric é um grande amigo, mas também a pessoa que me chamou a atenção para o MMDC, pois ele, no finalzinho de 2011, comecinho de 2012, foi quem trouxe a ideia do núcleo MMDC para Itapira. Ele foi presidente do primeiro núcleo, que era de correspondência, e tinha o trabalho de se fomentar a pesquisa histórica sobre 32, e durante algum tempo ajudou a organizar alguns eventos, como o 9 de julho. Depois o Eric acabou saindo da Sociedade de Veteranos de 32 e o movimento aqui ficou meio que perdido ou desamparado ou órfão, entre aspas, né? Eu conversando com o Eric, disse que também tinha aceito a proposta e o convite do Coronel Ventura e aceitei essa incumbência e essa missão de formar o novo núcleo MMDC. Na oportunidade, em 9 de julho, na Casa da Cultura, nós homenageamos também o senhor Arlindo Bellini, um bastião da história e da literatura, inclusive, de Itapira, né? Um grande pesquisador. Eu chamo de memorialista. Memorialista. O senhor Arlindo é muito querido por nós e também recebeu esta homenagem com o diploma. E falando lá da medalha MMDC, eu estive aqui dia 25 de maio, falando com o Betusca, dizendo sobre a medalha MMDC que foi entregue no dia 3 de maio, lá no obelisco do Ibirapuera, para 2 membros do núcleo, o Paulo Bianchesi, que é psicólogo aposentado e chefe escoteiro do Grupo Escoteiro Itapira, conosco, e o primeiro sargento PM Alexandre Boto. O terceiro a ser homenageado naquela época, naquela data, seria o Flávio Vieira Olbi, que é secretário do núcleo. Porém, ele tinha acabado de começar um novo trabalho e não pôde comparecer. Eu tratei com a secretaria da Sociedade de Veteranos e trouxe a medalha para cá. E, então, aguardando essa nova oportunidade, foi quando ele foi outorgado aí com essa honraria a medalha MMDC, a mais antiga medalha da Sociedade de Veteranos de 32, pertencente ao governo do Estado, né? Então, foi uma honra muito grande. Eu me senti muito contente com esse evento. Eu acredito que aquelas mais de 100 pessoas, 120 pessoas, acho que tinham lá mais ou menos na solenidade, lotaram, tinha gente de pé lá na Casa da Cultura. E para nós foi um debut muito importante, bacana, e estamos tendo ainda o feedback e o reconhecimto da sociedade. E não parar por aí, né? Você pode ter certeza que tem muita coisa aí, muito projeto que aos poucos eu vou falando. Bom, Palmieri, terminou a nossa entrevista, cara. Voou o horário. Viu só? Tá aí, então obrigado a sua consideração sempre
que tiver alguma matéria. Você já tinha falado aqui com o Betusca, aliás, foi nós que agendamos essa entrevista, eu não pude estar, mas o Betusca fez o programa, tudo direitinho. Né? Bom, e até a gente vai pegar o boa tarde seu, sua despedida, e... Vamos lá então. Paris Belfort. Praticamente da Revolução de 32. O Antônio Finelli agora está sempre. E eu tenho vontade de brigar, mas eu já desanimo, já não quero mais brigar mais, porque ele me ajuda nessas horas aqui. Embora ele fale muito mal de mim, mas não tem problema. Eu estou aqui sempre com o Toninho Finelli. Bom, encerramos mais uma entrevista agora desta feita com Fernando Palmieri, e a gente vai ficar com esse som de fundo. Boa tarde, Palmieri, um abraço, curta a Rádio Clube de Itapira, ocupe-se da Rádio Clube de Itapira quando você precisar e quando você tiver alguma matéria. Muito agradecido. Muito obrigado, JP, mais uma vez.